a doutora Luciane Claudino Paiva. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, Babi. Obrigada pela oportunidade de estar falando de um assunto que cada vez a gente percebe que é mais crescente, né, no nosso cenário brasiliense e no âmbito geral também em todo o Brasil. Maravilha, a doutora Luciane está aqui para falar com a gente. Eu até expliquei no começo do programa. É um dos exames que eu tenho um filhinho de 7 meses, um de 2 anos e 7 meses. Sempre que eu ia fazer, quando eu estava gestante, eu falava, meu Deus, segura o coração, porque tem um outro coraçãozinho ali que a gente tem que ficar de olho. Exatamente. Então, eu queria explicar, né, esse exame de cardiograma, ecocardiograma fetal. Como é que toda mulher gestante precisa fazer? Tem alguns casos que precisam, outros não. Como é que funciona, doutora Luciane? Então, só um preâmbulo aqui. Esse exame é mais ou menos uma década que a gente vem percebendo um aumento no rastreio da cardiopatia congênita. Né? Antes, ele era indicado mais para pessoas que tinham fatores de risco muito descrito, né, nos protocolos. Mas a gente vê que mesmo as gestantes que não tinham fatores de risco apresentavam cardiopatia congênita nos seus bebês. E era uma surpresa muito desagradável. Quando já estava findando a gestação, você percebia que o coraçãozinho não estava de uma maneira adequada nos exames rotineiros. Ou, pior ainda, quando esse bebê nascia e não tinha o diagnóstico e era todo aquela para tentar descobrir, aquela complicação, né, pós-natal, exatamente. E você falou, né? Antigamente passava só para que grupo de risco? Grupo de risco. Que grupo de risco? Então, vamos lá. Não que deixe de existir esse grupo de risco, mas hoje a gente ampliou mais esse rastreio, desde pacientes com fatores de risco até uma gestação normal. Precisa ser feito o ecocardiograma do bebê, né? Então, gestantes que tenham cardiopatia, uma adulta que teve cardiopatia congênita, nasceu com problema cardíaco, ou o genitor também, pai e mãe com cardiopatia, precisa rastrear o bebê. Uma mulher que tenha um filho anterior com cardiopatia, ela precisa rastrear na sua prole como um todo. Em todas as gestações subsequentes, ela vai ter que rastrear, né? Gestantes que façam uso de medicações para algum distúrbio neurológico, precisa estar avaliando. Nossa. Gestante que, por algum motivo, inadvertidamente, estava usando, por exemplo, o Roacutan e engravidou. Essa paciente tem indicação absoluta de fazer o rastreio, né? Gestantes com doença autoimune, lúpus, por exemplo, precisa ser submetida ao ecocardiograma fetal, entendeu? A diabetes. São tantos fatores diferentes que é melhor realmente ser um padrão. Exatamente. E uma coisa que amplia muito o nosso rastreio é a diabetes, seja ela diabetes tipo 1 ou aquela diabetes desenvolvida na gestação. Ela também tem uma característica de poder, ela pode deixar o músculo cardíaco mais espessado, mais hipertrófico. Então, a gestante que cursa com diabetes, seja ela primária, né, aquela diabetes tipo 1 ou a diabetes gestacional, tem indicação de fazer avaliação do coração do bebê. Eu lembro na minha época, assim, primeiro eu já seria um pouco de grupo de risco, que eu engravidei, que eles chamam de grávida geriátrica, que eu tenho mais de 35 anos que eu engravidei, e sei lá, já é um fator pra gente dar um check-up, olhar tudo bonitinho, exatamente, assim. E aí eu lembro que eu também tive Covid no começo da gravidez. A Covid também é um fator? Sim. Pegando mais uma vez o gancho. Por N motivos, hoje a gente engravida mais tarde um pouquinho, sobretudo a característica profissional, né, que nos impede de engravidar ali mais jovem. Então, a gestação é mais tardia, a gemelaridade e uma coisa muito presente hoje no nosso dia a dia, que é a fertilização in vitro. Esses são critérios também para a gente estar rastreando o bebê. Gemelaridade, gestação mais tardia e a gestação in vitro, tá? Que é a fertilização in vitro. E esse ecocardiograma fetal, ele tem um período certo para fazer durante a gravidez? O ideal é que esse exame seja feito de 26 até 32 semanas, porque é um período que a gente chama de janela ecocardiográfica mais adequada, que o bebê está num tamanho melhor para que a gente consiga ver, né? Porque quando ele está muito grande, aí já tem mais tecido adiposo, líquido, então isso interfere. Nem tão novinho, nem tão tardio, então de 26 a 32. Com exceção de bebês que, ali no segundo morfológico, que você também deve ter feito ali com 20 semanas, o médico ultrassonografista viu uma malformação, aí se ele percebeu alguma alteração em qualquer parte do corpo do bebê, ou até mesmo no coração, ele manda um pouquinho antes pra gente. Isso. Porque semana que vem você vai ver, tem uma ou duas cardiopatias que a gente pode intervir ainda intraútero. Então, se a gente percebe ali no período ideal, ainda intraútero a gente pode intervir.
E o doutor Maurício vai estar falando isso semana que vem. E que esses exames, assim, o que eles detectam? São vários tipos de São, doenças do coração, são. de desvio, de distúrbio, Isso. enfim. Nós temos a anatomia do coração, ela não pode ser distorcida, ela não pode ser mal formada. Então, o ecocardiograma fetal, o que que a gente faz no exame? A gente vai vendo toda a normalidade. Quantas cavidades são, que são 4, se os septos estão fechadinhos, se as válvulas abrem e fecham de maneira adequada, se a aorta e a pulmonar estão em posição adequadas, se faz algum movimento que é importante para a gente, o cruzamento dos vasos, se a minha aorta, que é o grande vaso do corpo do bebê, se ela está toda bem formadinha. Então, são todas essas características de normalidade, a gente tem que fazer como se fosse brifando. Presente, presente, presente. Uma vez que a gente não percebe essa normalidade, nós vamos em busca da doença. E aí, quando a gente faz o diagnóstico das cardiopatias, só tem um ventrículo, a válvula que era para abrir não está abrindo, ela está imperfurada. Então, são essas. Aí a gente vai dando nome para essas alterações, que são os nomes das doenças. E, desculpa a ignorância, é comum ter... Por incrível que pareça, hoje nós temos uma média de 3 milhões de bebês por ano que nascem no país. E quanto disso pode representar, né? Então, nós temos a apresentação de 1%. Então, daria em torno de 29 a 30 mil nascidos com cardiopatia. 1% é muita É muito, coisa. dentro Assim, o do pessoal acha, Brasil, 1%. Gente, 1%? Isso. Para o nosso número de nascidos. Imagina, de cada 100, cada 100, Aí, tem a desses probabilidade. 30 mil nascidos com cardiopatia, Tem a graduação. 19 mil seriam submetidos à cirurgia ao nascimento, no primeiro ano de vida ou numa fase mais tardia. O que mais nos preocupa é aquele bebê que precisa de suporte logo após o nascimento. Esse bebê não pode nascer em qualquer lugar. Onde ele tem que nascer, doutora? Numa UTI, por exemplo? O bebê, por exemplo, tem cardiopatia que precisa de um canalzinho aberto, a hipoplasia, a transposição, são cardiopatias, a atresia pulmonar. Esses são bebês que precisam nascer em unidades que tenham todos os níveis de atenção. Entendeu? Então, eu tenho que ter um UTI neonatal, eu tenho que ter um serviço de hemodinâmica. Hoje, por exemplo, na Maternidade Brasília, nós temos a maternidade, que é de baixo risco, e nós temos o Hospital Brasília e o Hospital de Águas Claras, que é da Rede IMPA, que eu teria todos os estágios, desde a UTI até a cirurgia cardíaca. Muito engraçado, foi por isso que eu decidi ter meu filho na Maternidade Brasília, os dois. Eu falei, gente, se der alguma coisa ruim, todo mundo lá, sabe, só lida com isso, assim, só lida com criança e tem todos os níveis de assistência. E a Maternidade Brasília, desculpa te interromper. Não, que isso. A Maternidade Brasília hoje é pioneiro, né? Eu trabalho em outros serviços, mas a Maternidade Brasília, a rede, né, de assistência da Maternidade Brasília, é o único serviço que a gente tem desde o diagnóstico ao nascimento, a cirurgia ou cateterismo e até a alta hospitalar. A gente consegue dar assistência desde o momento em que a gente fala para um pai e para uma mãe, o seu bebê tem uma condição especial no coração, ele vai precisar disso, disso e disso. Todo esse suporte a gente consegue dar dentro de um mesmo serviço. Isso é muito importante, porque não fica que aquele, né, vai para um lugar e vai para o outro. Não, eu mesmo fazia todos os exames lá mesmo, porque eu já estava na maternidade. Eu fazia os exames, fiz o acompanhamento, fiz tudo lá, fiz todos os exames lá. Nós temos o serviço da cardiofetal lá, que é muito forte, junto com a equipe lá de ultrassom. E deve ser um preparo tão grande, né, doutora, assim, para vocês falarem para um pai, ter todo esse trabalho, assim. Por isso que eu acho que é bom a gente mostrar isso, assim, gente, não é o fim do mundo, tem acompanhamento, tem tratamento, porque imagina para vocês. E eu tive em 2 casos, que o paciente anterior teve um problema. Então, assim, o meu ficou assim, olha, para tudo, eu sinto muito, assim, a gente não vai tratar como se fosse mais um na fila, a gente vai fazer um acompanhamento agora com esse pai, de conversar, de explicar, e vai demorar a ser atendido. Eu falei, tudo bem, meu filho. Assim, eu apoio, eu fico aqui, remarco, vamos dar assistência para esse pai É um momento muito ruim, porque a mãe vem com o pai, né? A família vem com aquele processo de gestação que você cria um castelo. Sim. E alguém vai chegar em determinado momento e vai destruir aquilo. Mas o que é mais importante, esse serviço que vocês estão fazendo de conscientização, é que eu tenho um diagnóstico, mas eu também tenho uma terapêutica, eu tenho um tratamento, entendeu? Então, para todas as cardiopatias hoje, a gente tem uma terapêutica. O mais importante é acolher essa família e fazer o planejamento desse nascimento no local adequado para que o bebê receba tudo que for necessário para ele sair bem com essa família. Então, assim, olha, se você, por um acaso, tiver diagnóstico ouvindo a gente, pensando em engravidar, entender isso, assim, que tem tratamento, vamos ficar calmas juntos, com equipe especializada, com tudo certinho. A gente tem essas taxas de sucesso maravilhosas de vida longa para esses
Sim, nossos hoje nós filhotes. temos vários adolescentes e adultos já engravidando. A gente tem pacientes que, numa fase ali da infância e da adolescência, legal. operaram e hoje já são mães, já são papais. Que Então, legal, doutora. a gente estuda para isso, para dar condição para que essa pessoa tenha uma boa condição de vida. Maravilha. Então, a gente está conversando sobre isso, né? A ecocardiologista pediátrica e ecocardiografia fetal e pediátrica, a doutora Luciane Claudino Paiva. Muito obrigada, doutora, pelas explicações. Muito obrigada por esse trabalho que você realiza para deixar Obrigada a outras vocês mães pela tranquilas. oportunidade. Estamos à disposição, tá bom?